Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa. Sejam bem-vindos à família das graças. 25º domingo do tempo comum, ano da solidariedade, mês da Bíblia. A palavra de Deus é luz para nosso caminho, mas nem sempre desejamos caminhar na luz. É preciso vigiar constantemente para reconhecer se estamos ou não acolhendo a palavra, não somente nos ouvidos, mas no coração. Quando não a acolhemos, corremos o risco de agir como os que não têm fé ou não a praticam, provocando guerras e discórdias, e por isso mesmo rejeitando o Senhor, ainda que tendo seu nome nos lábios. Possa esta Eucaristia nos ajudar a discernir e, caso estejamos agindo de forma incoerente com nossa fé, nos convertermos e mudarmos de atitude. Nossas intenções para a missa de hoje. Ação de graças. Pelo casamento de Fernando Sena e Débora Espada, pela ONG Grupo da Solidariedade, que completa na sexta-feira, dia 24, 18 anos de ajuda em prol do próximo, pela Alta Hospitalar de Davi Merli Cardoso Lima e de João Varvar Simões, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados da Covid-19. Saúde. Pedimos pela recuperação da saúde e cura de André Santos, Amina Farzat, José Ferreira, Monsenhor Jonas Abib, José da Costa Coelho, Wanda Maria Monteiro Coelho, Adriano Coelho Nantes, Marilene Barbosa de Mendonça, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa. Bruno Vasconcelos da Silva, 19 anos de falecido. Miguel José de Campos, 1º ano de falecido. Por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Fiquemos todos em pé para darmos início à nossa celebração. Senhor, eu quero obedecer a sua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Sejamos bem-vindos à casa de Deus e também à nossa casa. Uma boa noite a todos, boa noite a você que está em casa nos acompanhando. No início da nossa celebração eucarística, vamos juntos pedir a conversão do nosso coração, que é fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Ao escutá-la, examinemos nosso coração para ver se estamos vivendo segundo seus ensinamentos. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício.
de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor o vosso nome, quero cantar vosso nome, que é bom. É o Senhor que sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí está as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria vem do alto, é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está entre quem não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai, no Evangelho Jesus vai falar, a justiça do reino do Pai, procura em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele o ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minutinho? Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Deus, boa noite quem está em casa nos ouvindo, nesse momento da nossa reflexão. Pois bem, primeira leitura do dia de hoje começa de maneira inusitada. O autor bíblico diz assim:
o ímpio, ele propõe armar uma cilada para os justos. E qual a motivação do ímpio? Duas coisas fundamentais. A primeira, porque geralmente o justo não fica muito satisfeito quando ele vê a lei e percebe que geralmente o ímpio promove o quê? Uma transgressão. E mais ainda, segundo lugar, geralmente o ímpio é um ser indisciplinado. E o justo vai lá e propõe sempre uma correção. Mas o que nos chama a atenção na leitura do dia de hoje é a seguinte: o ímpio, na sua cabeça, acha que o justo só é justo por conveniência. Por isso ele diz: armando uma cilada, nós iremos de fato provar a paciência do justo. E qual é a expectativa do ímpio? É que o justo, ele irá o quê? Falhar, fracassar. Gosto dessa primeira leitura porque tem uma conotação teológica sim, mas também filosófica. Momento cult da nossa homilia. Lá na República de Platão, nós temos um diálogo platônico, no qual é colocada essa questão para nós. Até que ponto as pessoas são justas? Existe o famoso mito do Anel de Giges, para aqueles que gostam do Senhor dos Anéis. O livro do Senhor dos Anéis foi justamente inspirado nesse pequeno trecho do livro platônico. O Anel de Giges, um pastor, ele encontra o anel, e quando coloca o anel, o que acontece? Ele torna-se invisível. Depois vocês leem lá no conto platônico. Estou preso aqui. E o fundamento desse diálogo se dá justamente por quê? Platão está colocando para nós se de fato as pessoas são justas por natureza. E aí, somos ou não somos justos? Questão filosófica para vocês pensarem em casa. Fato é que a Bíblia nos mostra que a proximidade com Deus exige de nós a justiça. Por isso o nosso salmo responsorial é um grande clamor do homem justo por Deus, porque Deus não abandona o justo. E a definição clássica de justiça parece estar bem delineada no salmo responsorial que nós acabamos de ouvir. Ser justo nada mais é do que dar ao outro aquilo que ele tem o quê? Direito. E quando nós falamos de justiça, ou sermos justos no mundo atual, percebemos que nós somos o quê? Desafiados. Quem é mais esperto? Aquele que respeita o sinal ou aquele que avança quando está lá vermelho? E aí? Quem é mais esperto? Quem é mais astuto? Por isso a Sagrada Escritura nos diz que os filhos das trevas, por vezes, se mostram mais o quê? Escorregadios do que os filhos da luz. Porque no seu trabalho, você que mantém a honestidade é um grande bobão. Por quê? O bom é aquele que furta, fraude. O mundo traz essa concepção desvirtuada. E essa maneira de pensar traz para nós uma outra questão também, não só de cunho teológico, mas também filosófico. Se eu tenho a possibilidade de fazer o correto, por que eu quero fazer o mal? Se eu sei que aquilo que eu estou fazendo é o que deve ser feito, por que eu insisto na vida do pecado,
e muitas das vezes na vida do crime. Ainda mais numa sociedade como a sociedade atual, da informação. Da informação. Porque antes você podia dizer, mas eu não sabia. Mas hoje... Vamos fechar, né? Que não é um momento de reflexão ética nem moral. A gente pode depois conversar um pouco melhor sobre isso. O que eu quero mostrar é o seguinte. A segunda leitura do dia de hoje, o autor bíblico nos mostra o seguinte. Eu sou justo e muitas das vezes é normal que eu me sinta o quê? Desanimado. Porque a gente que faz as coisas certas, geralmente somos o quê? Perseguidos, somos zombados. E na mesma maneira em que eu permaneço firme, conforme nós acabamos de ouvir, pois essa é a vontade do Senhor, por hora eu quero jogar tudo para o alto e levar uma vida o quê? Desvairada. Mas o autor, na segunda leitura, diz, não, firmeza, fidelidade. Porque, curiosamente, nós seremos julgados não por aquilo que as pessoas falam ou pensam, mas justamente por aquilo que Deus quer, que é a justiça. Porque, no fundo, a gente sempre vai cair aonde? Aquilo que é correto. Porque a justiça é um princípio racional. É racional. Como assim? Dá um exemplo prático. Você tem um casal de filhos. Quando seu filho chega na adolescência, geralmente o que os pais educam? Quantas meninas ele precisa namorar? Todas. Pega todo mundo. Tem que sair mesmo. Na micareta, pô. Sair com uma só é sinônimo de vergonha. Como dizem, que a vergonha é uma oportunidade não empreendida. Mas e a filha mulher? Você fala isso para a filha mulher? Não, pera lá, quer namorar minha filha? É uma mulher de respeito. Aqui é casa de respeito. Não pode ser assim. Veja, para o menino, ele fere o princípio. Mas para a menina, ele faz valer o princípio. E no final das contas, o que o padre está querendo dizer é o quê? O que pesa é o princípio. Porque se é bonito ser bêbado, na hora que tu tiver numa entrevista de trabalho e chegar alcoolizado, você vai ver se é tão maneiro assim ser bêbado. Porque o princípio ele vai o quê? Prevalecer. Porque quem é que gosta de trabalhar com um bêbado do lado? Propõe esse desafio. Eu sou chefe, gosto de beber todo dia, mas autoriza o teu funcionário a beber durante o expediente. Por que você não quer? Se você acha que beber é legal. Viram a incompatibilidade e no fim o que faz prevalecer? Mas o que chama a atenção na segunda leitura, e aí o padre vai reduzir um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui refletindo, é que ele diz assim, qual é a origem de todo mal? Qual é a origem das nossas opções errôneas? Ele aponta 2 caminhos. O primeiro é a cobiça. E o segundo é a inveja. O que é cobiçar? A cobiça nada mais é do que o desejo desenfreado pelo ter. E a inveja? É o desejo desenfreado pelo ser. Em nome do ter, aquilo que Maquiavel defendia, os fins justificam os meios, o que é um erro. Em nome do ter, eu passo por cima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. E o mesmo acontece com a inveja, no sentido do ser.
Claro, o autor vai aprofundar depois. E qual é o antídoto da cobiça e da inveja? E aí? Qual é o antídoto? Como é que a gente combate a cobiça? Com despojamento e, sobretudo, gratidão. Aprenda a ser grato por aquilo que tu tem. Não que você não possa desejar algo melhor ou maior. Mas cuidado, porque no desejar, pode ser que você desvalorize aquilo que você já obteve, com muito sacrifício. Por isso Freud diz, né? Cuidado, porque nem sempre o jardim do outro, como você pensa, é mais verde do que o seu. Nem sempre. Você acha que é. Por isso, ser grato é, em meio às dificuldades, você perceber que aquilo que você tem foi uma conquista importante. E tão necessária até para que você conquiste coisas maiores. Quando você diz assim, eu quero ser chefe. É importante que às vezes você passe por algumas circunstâncias, situações, para que você possa não apenas ser chefe, mas um bom chefe. E o ser da inveja? É o autoconhecimento e, sobretudo, humildade. Humus em latim significa terra. O que é humilde? É aquele capaz de ter os pés fincados aonde? Na terra. Ele sempre julga de maneira o quê? Horizontal e nunca de cima para baixo. E o autoconhecimento nos dá a capacidade de perceber os nossos limites, que nem sempre é uma falha. Diz o Aristóteles, já que a gente falou aqui de Platão, né, para não ter briga na filosofia grega, citou um e não citou o outro. Quem é o verdadeiro corajoso? É aquele que tem 100 homens e vai para um combate com 10.000, reconhece que é mais fraco e recua, ou ele coloca os seus 100 homens em sacrifício em nome de uma coragem contra 10.000? Quem é mais corajoso? Porque a atitude de coragem não significa desespero, atitude precipitada. Porque ser corajoso tem que estar associado à razão. Saber recuar, saber reconhecer os seus limites é uma virtude própria também da coragem. Para um pouco. Pensa. E por isso o autoconhecimento é essa capacidade que nós temos de saber até onde nós podemos ir. E forçar significa que você vai se quebrar. E o Evangelho vem coroar esse momento da nossa reflexão, sobretudo porque os discípulos estavam discutindo quem é o maior, quem é o melhor. E Jesus diz o seguinte: é aquele que chegará por último. Porque nem sempre o primeiro, olha a lógica de Jesus, é confusa mesmo, né? Nem sempre o primeiro é o mais capaz. Nem sempre o primeiro é o mais capaz. E de fato, Pedro poderia ser papa? Pensa direitinho, por via racional. E mesmo com as suas limitações, isso não significa que ele foi um papa ruim. Porque mesmo diante das suas limitações, ele deu tudo a Deus. E por isso foi excepcional o seu ministério. Então, ser o maior não significa que nós somos mais merecedores do que os demais. Porque isso provoca o quê? Divisão, rixa, conforme nós vimos na segunda leitura. E a divisão, a rixa é provocada por Satanás. Quer ser o primeiro? Aprenda a servir. Estou me empolgado porque eu gosto muito dessa passagem bíblica. E talvez acho que o propósito de Jesus é muito importante aqui. Por que servir? Porque quando os apóstolos começarem, ou quando os apóstolos iriam começar a sair para anunciar o reino dos céus,
É preciso que eles levem em consideração os seus ouvintes. Levem em consideração os seus ouvintes. E se a gente não tem um pouco essa preocupação, nós corremos o risco de atropelar aquela pessoa ou impor a nossa vontade a ela. Por isso, eu acredito que Jesus pega aquela criança e diz assim: aquele que me acolhe, está acolhendo aquele que me enviou. Por isso, sede como essa criança. Por que sede como a criança? Porque a criança, ela está aberta, ela é inocente. E mais do que isso, ela sabe respeitar. Ela vive a sua autenticidade. Em outras palavras, a criança conquista tudo não pela sua força argumentativa, mas pela sua capacidade e a simplicidade de convencer. Convencer. Por isso que criança consegue tudo, né? Criança quer um telefone. Eu quero um telefone. Aí você vai lá, pega o teu cartão de crédito e compra o telefone. A gente não vai entrar no mérito se tu está acostumando mal o teu filho ou não. Mas o que eu quero te dizer é que, veja, a criança é assim, simples. Simples. Termino. A nossa vida, de fato, é muito simples. Nós que tornamos difíceis, né? Em todos os sentidos. Santo Agostinho diz que, às vezes, fazer o mal exige muito mais da nossa razão do que fazer o bem. De fato. Se nós somos criaturas de Deus, basta que a gente viva. Mas às vezes, para me vingar ou criar uma maldade, eu preciso sentar, pensar, e isso exige tempo, cansaço. Possamos viver a simplicidade. A primeira leitura hoje nos ensinou da importância de nos mantermos justos, porque Deus ouve o gemido dos justos, a prece dos justos, conforme nós vimos também no nosso salmo responsorial. E mais ainda, diante das nossas tentações, das nossas inclinações, diante da cobiça ou a inveja que eu e você estamos suscetíveis, vamos ser um pouco mais gratos. Vamos trabalhar em nós a humildade, o autoconhecimento, conforme nós vimos na segunda leitura do dia de hoje. Mais do que isso, que possamos não querer ser o melhor, mas que possamos servir. Servir e ter a mesma simplicidade que as crianças, conforme nós vimos na leitura do Evangelho do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos elevar a Deus nossos pedidos e louvores, e a cada invocação iremos responder juntos. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Senhor, como crianças, para tornarmos entrar em vosso reino. Porque muitas vezes, mesmo proclamando vossa misericórdia no seio da Igreja, somos os primeiros a julgar, fomentar brigas e divisões. Buscando ser melhores que os outros, nós vos suplicamos, tornai-vos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Porque no mundo em que vivemos, competimos e buscamos vaidades, entendendo que um ser humano é melhor
ou vale mais que o outro pelo que tem. Nós vos suplicamos, tornai-vos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Porque, mesmo proclamando e meditando vossa palavra, nosso coração se deixa levar pela ilusão das riquezas ou das glórias efêmeras, esquecendo-se do amor, da solidariedade e dos valores mais importantes. Nós vos suplicamos, tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Porque, não olhando para o próprio coração, julgamos nosso semelhante, projetando sobre ele nossas fraquezas e pecados, condenando-o como fizeram convosco, quando fostes entregue à morte para nos salvar. Nós vos suplicamos, tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Senhor Jesus Cristo, vós conheceis nosso coração e nada se esconde a vossos olhos. Tende misericórdia de nós e ajudai-nos a acolher de forma sincera e corajosa a vossa palavra, amando-vos e servindo-vos em cada irmão. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, podemos sentar e vamos juntos ao nosso canto das ofertas. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor, flores e espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, 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 não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor.
Santo, Santo é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, 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 não passará. Não, 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 não passará. Oração Eucarística 5, quinta oração eucarística. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos deu num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as As ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida, nosso caminho queremos ser. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Hoje o céu se abre para derramar
sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Jesus nos advertiu sobre o perigo de querer ser o maior. Ele sabe que nosso coração é marcado pelo pecado e por isso mesmo se inclina para o mal, mesmo que não o desejemos. Ao sair desta celebração, assumamos como propósito para esta semana e para toda a nossa vida vigiar sobre nossos pensamentos e palavras e suplicar constantemente a Deus: Senhor, vede bem se não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Podemos sentar rapidinho, ainda temos alguns minutos. Caríssimos irmãos e irmãs, na quarta-feira nós não teremos a missa da restauração. O padre irá passar por um procedimento médico no qual exigirá alguns dias de repouso. Então, quarta-feira nós não teremos a nossa missa da restauração. Sábado, dia 25, o nosso futebol está marcado às 2h da tarde, time contra, lá no nosso Clube dos Sargentos. Os jovens que não deram o nome ou queiram ainda participar, procura lá o nosso Solon, né? Ele vai acolher as inscrições, teremos um momento de rivalidade, mas depois vai virar uma grande pelada, né? Vai todo mundo jogar, o importante é a gente se divertir, uma oportunidade dos nossos jovens daqui se entreterem com jovens de outro lugar e quem sabe aos pouquinhos a gente ganhando consistência e difundindo também o trabalho da juventude, que é importante para a nossa capela. Então, nosso futebol, e depois o padre vai pensar aí um vôlei ou um handebol para as meninas, tá bom? Se quiserem jogar futebol também é permitido, né? Tem menina que joga até mais do que menino, então a gente também pode pensar no futebol. A outra coisa que o padre gostaria de dizer para vocês é o seguinte: no momento da comunhão e do ofertório, necessariamente não precisa usar o álcool do nosso acolhimento. Perceba aí às vezes que ou você toma um susto porque vem o pessoal do acolhimento e você fica assim, ou fica constrangido, né? Por mais que você tenha passado álcool, mas a pessoa já veio, se dispôs a estar ali do teu lado, e aí você fica sem jeito. Porque o padre está dizendo isso. Se você tem o seu álcool do seu lado, pode usar o seu álcool. Não precisa ser o álcool do acolhimento, não. O álcool do acolhimento não é álcool bento, não, que você não pode negar. É álcool como o seu. Então, normalmente, a gente disponibiliza para aqueles que não trazem ou que esqueceram de trazer. Se você usou o seu álcool, não tem necessidade de você ficar toda hora botando a mão ali, tá bom? Então, a gente pode usar o álcool pessoal. São esses, então, os avisos que o padre gostaria de dar. Rapidamente, quem trouxe a Bíblia, para a gente fazer rapidamente aí um panorama, que nós estamos com a matéria atrasada. Nunca dei um curso bíblico tão rápido, em tão pouco tempo na minha vida.
Vamos pegar então a nossa Bíblia. Não trouxeram a Bíblia? Cada vez que você não traz a Bíblia, é uma subida e descida na Igreja da Penha. Então, se você não trouxe na primeira semana, você já sobe de joelho. Não trouxe semana passada, já desce. Se você não trouxe hoje, vai subir de novo. Então, haja joelho, hein? Bem, são muitos livros, né? Nós sabemos que é um conjunto inumeráveis de livros. O padre não tem como a gente ficar aqui um por um. Eu hoje vou fazer assim um contexto geral para que você possa entender o Antigo Testamento, ao passo que no próximo a gente vai já pular para o Novo Testamento. Por isso eu queria que você fizesse o seguinte: em algumas Bíblias, lá no finalzinho, está escrito assim, mapa da divisão de Israel. Se você encontrar na sua Bíblia, se não tiver, não tem problema. Aqui, ó. Na Bíblia dele está assim, divisão do reino de Israel e Judá. Algumas Bíblias têm divisão do reino de Israel e Judá. Estão vendo aí? Tá? Por que o padre quis mostrar isso para vocês? Lembram qual foi o último livro bíblico que nós conversamos na semana passada? Foi 2 Samuel. Conhecemos um pouquinho o reinado do rei Salomão. E o que aconteceu com o reinado do rei Salomão? Ele, no finalzinho, depois de ter construído o famoso Templo de Jerusalém, que nós conhecemos, né? O Templo de Jerusalém que não restou nada. Só tem lá a parede, a chamada Muro das Lamentações. O seu reinado começou a ganhar uma instabilidade política, porque Salomão, para poder manter firme os seus propósitos, começou a cobrar o quê? Impostos da população. E isso foi gerando uma certa dificuldade cada vez maior para que ele pudesse governar. Nada muito diferente da gente. Vejam, um governo onde a instabilidade política é muito latente, o que acontece? Problemas. E isso aconteceu. Salomão teve um filho que seria o herdeiro do trono, mas ele também teve um general que queria revolucionar Israel. Depois vocês leem com mais calma e vão perceber a confusão que gerou. Fato é que, depois de Salomão, Israel foi dividido em duas partes. Reino do norte, que nós chamamos Reino de Israel, conforme está aí no seu mapa, e Reino do sul, que ficou conhecido como o reino de Judá. Um reino ficou sendo governado pelo filho de Salomão e o outro ficou sendo governado pelo general de Roboão. Foi? Podemos avançar mais um pouquinho? Até aí? Padre, o que aconteceu? O reino do norte, que é o reino de Israel, começou a ter problemas. Por quê? Havia uma nação estrangeira chamada de Assíria. E os assírios invadiram Israel e dominaram justamente o quê? O reino do norte. Então, toda a região norte de Israel passou a ser dominada agora pela Assíria. E o reino do sul ainda tinha autonomia. Padre, e depois? A Assíria foi sendo também enfraquecida. Surgiu uma outra nação, chamada de Babilônia. O que a Babilônia fez? Dominou a Assíria e, consequentemente, invadiu o norte de Israel, pegou toda aquela parte norte e também a parte sul. Então, tudo aquilo que antes era Israel, a famosa terra prometida, passou agora a ser o quê? E os babilônicos foram bastante cruéis. Eles, por exemplo, destruíram o templo de Jerusalém, construído lá por Salomão. E mais ainda, já ouviram falar no exílio da Babilônia? O que aconteceu no exílio? Os babilônicos pegaram lá todos os israelitas, homens fortes, deixaram apenas as crianças, idosos e mulheres, pegaram os homens e levaram para trabalharem como escravos na sua capital, lá na Babilônia. E Israel virou aquele pedaço de terra considerado como maldito, né? Mas não para por aí. Os babilônicos também começaram a sofrer uma crise política.
E uma outra nação crescia. Agora eram os persas. O que os persas fizeram? Dominaram a Babilônia e, consequentemente, entraram no território de Israel. Então, tudo aquilo que antes era Babilônia, agora passa a ser o quê? Dos persas. Acha que terminou aí? Não. Os persas começaram também a se enfraquecerem. E surgia, na época, Alexandre o Grande. Qual é a nação de Alexandre o Grande? Falta aula de história. Olha aí, tá vendo como faz falta para estudar teologia? Quem era? Os gregos. Os helênicos, né? Os gregos. O que os gregos fizeram? Invadiram a Pérsia e, consequentemente, entraram também naquilo que nós chamamos de Israel. Terminou? Não. Por quê? Os gregos foram enfraquecendo e uma outra nação, um outro império, ganhava força. Que império é esse? Roma. E aí, o que Roma fez? Dominou a Grécia e, consequentemente, dominou o quê? Israel. Padre, por que isso é importante? Quando Jesus nasce, Israel estava dominado por quem? Por Roma. Por Roma. Padre, por que esse contexto também eu preciso saber? Porque de 2 Samuel até o final do Antigo Testamento, você vai encontrar todos esses fatos que o padre mencionou, difundido por esses capítulos. Por exemplo, 1 e 2 Reis, que vem logo depois do livro de Samuel, vai justamente falar sobre essa confusão entre o filho de Salomão e o seu general. O livro de Crônicas vai justamente mostrar como o reinado de Salomão ele foi sendo o quê? Dissociado, dissolvido. O livro, por exemplo, de 1 e 2 Macabeus vai justamente falar o momento em que os israelitas estavam sendo dominados pelos gregos. O livro de Esther vai justamente falar como é que foi o domínio quando Israel estava sobre o império dos persas. Entenderam? Esdras e Neemias vai falar como é que se deu a demolição e a reconstrução do templo de Jerusalém na época dos babilônicos, que destruíram, e depois os persas, que permitiram que o templo pudesse novamente ser o quê? Reconstruído. Então está tudo dissolvido aí. Para além desses livros, nós vamos ter 16 livros proféticos. Depois você dá uma olhada na internet. O que são os livros proféticos? Porque não só de história vive a Bíblia, né? No momento em que aconteciam também esses fatos, Deus foi o quê? Suscitando homens para reconduzir o seu povo. E mais do que isso, realimentar a esperança. Porque diante de tantas dominações, o que acontece? O povo vai vivendo novamente aquele sentimento de escravidão, igual lá no Egito que nós vimos. Então nós vamos conhecer um profeta, por exemplo, o profeta Amós. Já ouviram falar de Amós? Amós vai estar no momento em que Israel está dividido, daquilo que o padre falou, no reino do norte e o reino do sul. Padre, como assim? Amós está mostrando que aqueles que ficaram lá no reino do norte estão praticando idolatria. Por quê? Estão lá em cima. E o templo de Jerusalém está onde? Está no norte ou está no sul? Vamos fazer o seguinte, vocês paguem uma viagem para Israel para o padre, que eu sou seu acompanhante e te explico tudo isso. Está no sul. Mas a dificuldade, o reino do norte está dominado. E o sul? Então muitos começaram o quê? A cultuar o deus Baal. E mais do que isso, olha como é importante a gente estudar a Bíblia. Muitas mulheres do norte estavam contraindo casamentos com os assírios. E dentro de um contexto israelita, o que estava acontecendo com o sangue? Estava sendo misturado. E dessa mistura surgiu uma raça, podemos assim dizer, de israelitas, os chamados
samaritanos. É por isso que os samaritanos no Novo Testamento, quando Jesus está tratando com eles são o quê? Desprezados, porque são considerados judeus impuros, porque tiveram sangue misturado. Viu como é empurrado? Quem disse que eles não sabem Bíblia? Sabem tudo aí, ó. Sabem tudo. Por isso, o bom samaritano. Por que Jesus fala do bom samaritano? Porque daquele que a gente menos espera, do considerado impuro, é que muitas das vezes vem o maior testemunho. A gente espera tanto dos fariseus, que são os autênticos, os homens perfeitos, e não dão exemplo de nada. E aí você pega aquele que é discriminado, aquele que é considerado ruim, e você ganha o quê? Um grande exemplo. Viu? Amós está mostrando esse panorama para nós. Depois dos assírios vieram os... Esqueceram? Os babilônicos. Padre, quem estava, por exemplo, no exílio da Babilônia? O profeta, esse mesmo. Que profeta? Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Um profeta conhecidíssimo de nós. O profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros. Jeremias e Isaías, por exemplo, estão lá no exílio. O que eles estão falando? Calma, Deus não abandonou. A gente vai retornar. A gente vai voltar para a nossa terra. Mas cuidado, vocês estão se deixando levar pela desesperança. Depois, os persas, o padre já falou, livro de Esther. Depois vieram os gregos. Um profeta famosíssimo. Maior de todos. Diga-se o melhor. Quem é o profeta? Daniel. Está lá. Está falando. Está criticando. Olha lá, o povo, acorda. E temos um profeta do Novo Testamento. Que profeta é esse? João Batista, que é um profeta. E ele está no momento em que Roma está sendo dominado, ou melhor, Roma, dei a dica já, né? Israel está sendo dominado por Roma. Viram? Então, quando a gente lê os profetas, a gente realmente já entende um pouco esse contexto. E, por fim, nós temos os chamados livros sapienciais, ou livros de sabedoria de Israel, que foram livros que surgiram mediante essas dominações para o quê? Para instruírem o povo, para que o povo não perdesse as suas origens. E mais do que isso, para que o povo pudesse ser alimentado, né, de forma esperançosa e virtuosa. Que livros são estes? O livro dos Salmos, o livro de Ruth, o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiástico, Teis e Co. O livro de Sabedoria. Foram chamados livros sapienciais para ensinar, para que o povo não perdesse o quê? A sua identidade. E mais do que isso, pudessem ser alimentados pelos ensinamentos que os nossos antepassados deixaram como legado para nós. E assim a gente fecha o Antigo Testamento, tá certo? Então, próxima semana a gente já vai para o Novo Testamento. Mas você tem que ler para poder entender, e quem tiver dúvida, traz para que a gente possa solucionar. A grande mensagem que a gente precisa ter para ler o Novo Testamento é o seguinte, assim o padre encerra os 10 minutos que fora me dado. Diante de tantas dominações, o que o povo de Israel queria? Liberdade. Liberdade. O povo queria um Messias, mas ele queria um Messias espiritual. Eles queriam um Messias político, libertador. E por isso é que Jesus vai ter dificuldade, a gente vai ver isso no Novo Testamento, de trazer a sua mensagem. Porque Jesus vai dizer o seguinte: dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de... Porque a proposta de Jesus era uma proposta de libertação, sim, mas não uma libertação apenas material, mas uma libertação espiritual. Por isso que quando Jesus começa a falar do reino dos céus,
Os discípulos não conseguem entender, porque Jesus não está falando das coisas do aqui, do momento presente. Jesus está falando de um reino que é posterior. Marx tem uma frase muito incisiva que diz que a religião é o grande ópio do povo, né? Por quê? O que é o ópio? É uma droga que te deixa... E a ideia de Marx simboliza um pouco isso que o padre acabou de dizer. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem para além da morte. Enquanto isso, nós esquecemos dos problemas reais. Por isso que ele diz que a religião é o ópio. Porque a religião deveria estar comprometida com os problemas sociais do agora. Uma crítica infundada, né? Mas depois a gente estuda isso. Mas é um pouco isso. Os discípulos tinham dificuldade. Porque Jesus está falando de um reino. Mas não de um reino que é material. Está falando de um reino que é para cima, transcendente, né, que a gente diz. Finalizo. No momento, para vocês entenderem, no momento em que Jesus foi preso, tem lá Jesus e Barrabás. Quem o povo quer? E a grande pergunta que você deve se fazer, por que Barrabás? Porque agora você já sabe Bíblia. Você já sabe Bíblia. O povo queria um Messias que estivesse falando de coisas do alto. Por que Barrabás estava preso? Porque ele era considerado um rebelde. E segundo os romanos, sempre na Páscoa dos judeus, eles tinham um acordo chamado Pax Romana. Os judeus poderiam realizar o culto, mas precisavam pagar imposto a César. E aí tinham as bancadas, os chamados cobradores de impostos, no qual Mateus era um desses. E os cobradores de impostos eram odiados na época de Jesus, porque se o imposto custava 2, quanto eles cobravam? 5, por exemplo. E mais do que isso, Roma tinha uma maneira esperta de governar. Os cobradores de impostos normalmente eram pessoas daquela região. Então você entregava o seu irmão para os romanos. Era como se você estivesse quebrando o pacto da comunidade, né? E sempre tinham costume, na Páscoa dos judeus, por conta da Pax Romana, libertar um prisioneiro. E Barrabás estava preso porque ele era um rebelde, ele era contra César. Em outras palavras, contra o imperador de Roma. Jesus ou Barrabás? O povo quer? Porque Barrabás compactuava com uma ideia muito mais próxima do povo de um Messias libertador, no sentido material e político da palavra, do que propriamente Jesus. Por isso o povo opta por Barrabás e não quer Jesus. Viu como diante desse panorama que o padre mencionou, as coisas vão começando a fazer sentido na nossa cabeça? E aí, Novo Testamento, a gente vai avançar um pouco depois no próximo domingo. Bom? Vou dar a bênção final. Caraca. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa noite a todos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E antes de ir embora, vira para a pessoa que está do seu lado e deseja a ela uma boa noite, uma boa semana. Enquanto isso a gente canta. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça, pedimos a ti.